O Internacional anunciou na manhã dessa quarta-feira o seu novo vice de futebol. Felipe Becker é o nome dele. E ainda, em meio à coletiva, algumas questões importantes para a gente falar. Vitão, Quinteiro, Cuéllar, reforços. Tem muito bastidor para a gente trocar aqui. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tô aqui na área de imprensa, na sala de coletivas do Estádio Beira-Rio para trazer algumas informações para vocês, porque nesta quarta-feira foi apresentado o novo vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker. Sim, o Felipe Becker, advogado de 55 anos, que agora assume a pasta, o comando da principal, né, e da razão de ser aqui do Internacional, o nosso clube. Quero atualizar para vocês algumas coisas, não só do que foi falado, mas também de uns bastidores que a gente conseguiu colher aqui depois da coletiva, né, que sempre é o melhor, né, os bastidores e aquelas coisas todas que a gente consegue conversar com as pessoas aqui, e também atualizar com vocês questão de Quinteiro, questão de Cuéllar, questão Nico Lopes também, Nico Lopes, quero falar com você sobre isso, reforços, como é que ele viu tudo já, esse início de trabalho agora, desde que ele saiu do CT lá no Celeiro de Ases, né, para vir para cá, para o CT do Parque Gigante. Tem muita coisa para a gente conversar aqui nesse vídeo, fica comigo até o finalzinho, beleza? Mas já chega deixando teu like, já chega te inscrevendo no canal, se tu é novo por aqui, ativa a notificação, toda manhã e finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui. Beleza? Eu quero falar com vocês então assim, ó. Vamos trabalhar algumas falas do Felipe Becker, tá? Porque é o seguinte, ele disse primeiro de tudo que ele achou um grupo com muita honestidade e sinceridade, né? O Mano, por exemplo, é um cara muito sincero. Ele diz que gosta de trabalhar com um cara sincero, pessoas que falam na cara, né? Pessoas que falam aquilo que querem expor mesmo. Disse que viu um grupo também muito interessado, né, em treinamento, em trabalho, em questões agora da pré-temporada, que tá um grupo, ele percebe um grupo que almeja algo, né? Só para vocês terem uma ideia, ele já foi presidente do Aimoré, ele está no mundo da bola há um tempo já, um bom tempo, tá? E claro, eu entendo a diferença, né, obviamente, de grandeza do Aimoré pro Internacional, o momento, obviamente, de ser presidente do Aimoré e vice-presidente do Internacional, mas é um cara rodado na bola, né? É um cara que diz que pela experiência que tem no futebol, ele consegue ver que esse grupo quer algo mais, que o vice, por exemplo, o vice-campeonato brasileiro, que ganhou agora, né, que acabou no final de 2022, vamos dizer, se consagrando, né? Um grupo que fez um aproveitamento de campeão, mas havia o Palmeiras nessa parada. É um grupo que nele destaca muito também a questão da manutenção, né, da comissão técnica, dos jogadores. Ele exalta muito o trabalho do William Thomas, exalta muito o trabalho de todos os profissionais ali do CT do Parque Gigante, basicamente, não só os seus executivos, mas também toda a parte de estrutura, né? A fisiologia, os médicos, os massagistas, toda a galera basicamente que compõe o departamento de futebol. Tá? E também ele diz que ele sabe que o cargo dele é muito mais político do que de execução, né? Porque está no estatuto do clube e tal, inclusive ser, né, ter um vice-presidente político denominado a partir do conselho, né? A partir de pessoas do conselho deliberativo, quase sempre é assim, né? Mas tem algumas particularidades que ele fala de 3 jogadores em especial, tá? 1, Vitão. Ele disse o seguinte, que salvo algo muito excepcional, o Internacional não vai comprar o Vitão. Tá? Salvo algo excepcional, o Vitão vai deixar o Beira-Rio. Ou seja, ele está garantindo o Vitão até o final da temporada e depois, obviamente, né, fazendo o aporte financeiro junto ao Shakhtar ou a negociação junto ao Shakhtar agora no meio do ano. Vale lembrar, né? Se tu não tá ligado, o Vitão ele tem uma normativa da FIFA até o meio do ano. Ele tem uma normativa da FIFA podendo ficar no Beira-Rio até o meio do ano, por conta do conflito lá na Rússia e na Ucrânia. Mas o Internacional vai comprar o Vitão. É uma
espécie, vamos dizer assim, de compromisso do Felipe Becker agora na coletiva, falada na coletiva. Tá? Ainda ele descarta que o Inter saiba de valores, ele descarta qualquer tipo de negociação já aberta, mas já houve conversa com o Shakhtar, já se sabe, o Shakhtar sabe que o Inter quer comprar o Vitão e vai haver agora uma negociação no meio do ano para o Vitão permanecer no Beira-Rio. Esse é o ponto 1. Cuéllar e Quinteiro. No microfone, eles disseram o seguinte: não conversamos com esse jogador. A direção do Inter, a palavra da direção do Inter, por meio do Felipe Becker, não conversamos com esses jogadores. Mas são jogadores de nome, são jogadores de muita qualidade, eles têm que estar no radar do Internacional. Gente, assim, a direção do Inter já falou com o staff dos dois jogadores. Tá? Tem essa questão agora do Quinteiro, né? Ter falado que quer jogar no Flamengo, meio que uma galera já tá até braba com o cara aí e tal. Eu conversei com o Vene Casagrande, que é uma sumidade, né? Em termos de fontes, em termos de conhecimento de Flamengo e tudo mais. Tá? O Flamengo realmente quer o Quinteiro. E o Flamengo negocia também com o staff do jogador a partir de um oferecimento do próprio staff do jogador, tá? Para o Flamengo, assim como ofereceu para o Inter, assim como ofereceu para outros clubes também do Brasil. O pedido para jogar no Flamengo vem do próprio treinador do Flamengo, o Vitor Pereira, que já quer o Quinteiro desde a época do Fenerbahçe. Então, assim, algo me diz que, claro, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas que o Inter vai ter que pegar e vai ter que entrar forte para ter o Quinteiro, em termos de salário, em termos de tempo de contrato, em termos de luvas, em termos de projeto de Libertadores, projeto talvez de Copa do Brasil, para conseguir tirar o Quinteiro das mãos do Flamengo. Se vocês viram ontem a entrevista dele no El Gato Arce, que é um veículo da Colômbia, né, um programa da Colômbia, tá? Ele estava bem até feliz, vamos dizer assim, com o interesse do Flamengo nele. Tá? Mas, eu vou voltar a dizer, o Internacional tem esse jogador como uma possibilidade e como uma possibilidade real de continuar tentando ao menos contratar, principalmente quando o Flamengo ainda não se apresenta ou o Flamengo não se mostra, ó, fichamos o jogador. Tá? Já houve, obviamente, houve muito mais, vamos dizer assim, uma espécie de certeza de que ele poderia jogar no Beira-Rio há uns dias atrás, e principalmente depois agora dessa coletiva, desse programa, da participação dele no programa, óbvio que deu uma desanimada, né? Deixou o Inter meio que em alerta. Na questão do Cuéllar, volto a dizer, o problema está muito mais no transfer ban do Al Hilal do que numa possibilidade de aportar dinheiro, numa possibilidade de comprar, de tirar, né, o Cuéllar do Al Hilal. Se o que precisa é o time da Arábia Saudita querer negociar o jogador. Né? Vale lembrar, colombiano também, 30 anos, joga de volante. Se destacou aqui na época que jogou pelo Flamengo, entre 2016 e 2019. É um jogador que o Mano pediu. É um jogador que o Inter quer porque o Mano pediu. O Mano fez uma série de pedidos para a Copa Libertadores. E o Inter quer suprir esses pedidos. O Inter quer dar a resposta para o Mano Menezes, não só para o torcedor. E aí a última coisa que eu quero falar com vocês é sobre o Nico Lopes. Tá? O que se sabe que o Nico Lopes é o seguinte, a tendência é que o Nico vá ser, vamos dizer assim, escanteado no Tigres. Ele não vai ser titular, ele vai continuar no banco para tentar forçar que o Nico Lopes queira sair do Tigres. Tá? Neste primeiro momento, o Inter não se apresenta com a possibilidade de botar um dinheiro, por exemplo, no Tigres para tirar o Nico Lopes de lá. Para haver qualquer tipo de negociação entre o Inter e o Nico Lopes tem que estar livre no mercado. O Inter não vai botar dinheiro nesse jogador, a não ser, mais uma vez, voltar a repetir, que ele esteja livre no mercado. Tá? Vale lembrar, o Nico foi o artilheiro de 2017, artilheiro de 2018 do Inter nessas duas temporadas e é o quarto
estrangeiro com o maior número de gols na história do Colorado, né? Então, só é uma análise que de repente pode ser induzir alguém, não, né? Tem que trazer o cara, mas eu não acho um mau jogador. É um cara sonolento, é aquela a gente sempre fala, né? Nicolante, essas coisas. Mas eu não acho um mau jogador. Obviamente, se tiver livre no mercado. Se estiver livre no mercado, se o Inter não tiver que aportar nenhum dinheiro para o Tigres do México. Na ocasião que o próprio Tigres comprou o Nico daqui do Inter, em 2019, pagou 10 milhões de dólares à vista para tirar o jogador daqui. Uruguaio, né? Não te esquece, também tem o Nacional lá, que com certeza vai estar de olho no Nico Lopes. Beleza? Se tu chegou até aqui, cara, vou te agradecer demais. Ó, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. E não esquece de entrar em kto.com para garantir os teus free bet com o cupom Ernest. Te cadastra, faz lá o teu primeiro depósito e usa o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet, beleza? Tamo junto, a gente se fala. Um forte abraço. Tchau!